Vamos passar para um momento das nossas ofertas e dízimos. Você pode abrir a sua Bíblia comigo, por favor. Em Provérbios, no capítulo 3. No verso 5. A palavra de Deus diz a seguinte coisa: confia no Senhor de todo o teu coração. Diga confiar. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, ou seja, não te apoies no teu próprio entendimento. No verso 6 a Bíblia diz: reconhece-o em todos os teus caminhos. Diga todos. E em seguida diz: e ele endireitará as tuas veredas. No verso 9, a Bíblia vai dizer o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Agora olha para mim um instante, deixa eu te falar o que a Bíblia está nos mostrando aqui. É a confiança, a importância dessa confiança ser demonstrada ao Senhor. Sabe, a Bíblia nos fala sobre confiar no Senhor e não nos apoiar no nosso próprio entendimento. Às vezes a gente está confiando em nós mesmos e nos apoiando no nosso próprio entendimento. Às vezes a gente está confiando que amanhã a gente vai trabalhar e que porque a gente vai trabalhar, a gente vai ter algo no bolso para poder nos suprir. Às vezes a gente está confiando que a nossa capacidade de produzir, a nossa capacidade de trabalhar, a nossa inteligência, a nossa capacidade de pensar em algo para o dia de amanhã é o que nos garante que a gente vai ter uma boa vida aqui na terra. Mas de fato, irmãos, a Bíblia nos alerta para nós confiarmos no Senhor de todo o nosso coração. E confiar aqui é sim aquele sentido de nós realmente termos um crédito dado ao Senhor, mas também é uma palavra que vai nos trazer a importância de nós sermos ousados. Um dos significados dessa palavra confiança que aparece na Bíblia é ser ousado. E sabe o que isso me mostra? É que quando nós vamos demonstrar ao Senhor que estamos confiando, dando a Ele crédito, acreditando nele, tendo fé, a gente também precisa demonstrar isso através da nossa ousadia. E essa ousadia está sendo colocada aqui especificamente como algo que a gente vai fazer honrando com os nossos bens. Então a gente precisa confiar no Senhor, precisa não se apoiar no nosso próprio entendimento, mas também precisa honrar ao Senhor com os nossos bens. Sabe, quando nós fazemos isso, a Bíblia nos dá uma segurança, uma garantia de que algo acontece. A Bíblia vai nos dizer que não faltará nada para nós, ou seja, se encherão fartamente os nossos celeiros e vão transbordar de vinho os nossos lagares. Isso significa que não vai haver falta, nem onde a gente trabalha e nem onde a gente armazena o fruto do nosso trabalho. E sabe, com essa consciência eu quero te estimular, te encorajar mesmo a lançar a sua confiança no Senhor. Às vezes nós estamos com um valor nas nossas carteiras, no nosso bolso, na nossa bolsa, e a gente está já lançando um propósito, um alvo, um objetivo para aquele valor. Mas de fato a Bíblia está nos dizendo para confiarmos no Senhor. Sabe, queridos, não tenha medo, seja ousado. Quando você vai ofertar ao Senhor, não fica titubeando, não fica retendo sua mão e nem repensando se você vai participar desse momento ou não. Às vezes a gente quer até fazer parte do momento da oferta e dos dízimos, mas por vezes o diabo lança algo para que a gente fique paralisado, e a forma dele lançar isso é trazendo dúvida e medo para nós. Será que não vai faltar? Será que tu vai ter amanhã? Será que não vai ter problema para você se você der esse dinheiro? Ele começa a lançar dúvidas, e sabe, quando a gente faz isso, a gente está deixando de confiar no Senhor de todo o coração. Nessa noite, confia no Senhor de todo o teu coração. Não fica apoiado na tua capacidade de pensar, mas honra Ele. E você vai ver como os seus celeiros e os seus lagares não vão ter falta de absolutamente nada. Amém? Você está pronto para ofertar e dizimar nessa noite? Você pode fazer isso através do seu dinheiro em espécie, usando os envelopes, como eu vou fazer aqui agora. Você também pode fazer através do Pix, que aparece no telão, e também tem aí o nosso CNPJ no próprio envelope para você poder fazer. Caso você prefira fazer através de cartão, nós temos lá atrás nossas maquinetas com as tesoureiras para que você possa fazer através do débito ou do crédito. E ainda você que está acompanhando de casa, você pode e deve fazer parte desse momento que também é o seu culto,
participando aí através das transferências ou mesmo pelo QR Code que aparece na sua tela. Nós só não podemos dar nenhuma desculpa para não fazer parte daquilo que Deus está gerando nessa terra por meio das nossas ofertas e dos dízimos. Amém, gente? Você pode levantar o seu envelope junto comigo ou a sua mão. Vamos orar juntos, consagrando aquilo que vamos apresentar ao Senhor nessa noite. Amém? Pai amado, nós te louvamos por aquilo que o Senhor já tem feito chegar às nossas mãos. E hoje, Pai, nós lançamos nossas sementes, lançamos nossas ofertas, os nossos dízimos, Pai, na confiança de que o Senhor é quem está cuidando de nós. Nós fazemos aquilo que a sua palavra diz, Pai. Nós confiamos em Ti e não vamos nos apoiar no nosso próprio entendimento, Pai. Nós queremos Te apresentar esses valores aqui como honra, como gratidão ao Senhor. E sabendo, Pai, que tudo aquilo que semeamos no Senhor, recebemos a colheita, mas não motivados apenas por isso, Pai, mas motivados acima de tudo, por nós sabermos que o Senhor está cuidando de nós e que nós não precisamos nos apegar e nem nos preocupar com as coisas dessa terra. Nós consagramos aqui os nossos bens, as nossas ofertas, os nossos dízimos. É com alegria que nós fazemos isso, em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém. Então venha ofertar com alegria. Transbordem os celeiros, os céus estão negros pra dar chuva. Prospere, prospere, avance. Transbordem os celeiros, os céus estão negros pra dar chuva. Prospere, glória a Deus. Vocês estão bem? Graças a Deus. Obrigado, gente. O Senhor é bom. Como é que vocês estão? Graças a Deus. O Senhor é bom. Nós estamos aqui para receber dele e vamos sair daqui cheios. Amém? Deus é maravilhoso. Eu falei isso terça-feira lá no nosso Verbo em Casa e a gente precisa ter mesmo essa consciência. Quando nós estamos aqui, nós estamos para nos alimentar da palavra. Há um banquete preparado pelo Senhor para nós. E nós precisamos estar bem conectados com isso. Se nós pararmos para pensar tanto tempo que nós temos, só é você considerar a sua idade, por exemplo. E aí, quantas refeições você já fez até aqui? Não é verdade? A gente não lembra de todas. Algumas foram marcantes, aí a gente lembra. Algumas não foram tão boas, as nossas mães até forçou para você comer, não é verdade? Mas uma certeza nós temos, chegamos até aqui, porque foi essa alimentação que nos sustentou. Amém? Então, quando nós estamos aqui, de repente você já ouviu tanta ministração, tanta palavra, e você nem lembra de todas. Mas a gente precisa ter uma consciência, foram essas palavras que me fizeram chegar até aqui. Por isso a gente precisa prosseguir ouvindo a palavra, meditando na palavra, nos esforçando para estar aqui, motivando os outros que não estão, lembrando aquilo que está escrito. Essa é a nossa caminhada com o Senhor. Amém? O Senhor é bom. Eu queria que vocês abrissem lá em Mateus, no capítulo 20. Nós temos uma porção poderosa da palavra essa noite. Será um tempo maravilhoso. Mateus capítulo 20, versículo 20. Talvez fique muito longo para a gente ler do 20 ao 28, mas você pode até ler em casa depois com um pouquinho mais de calma. Mas vamos lá. Todo mundo encontrou Mateus 20, 20? A palavra diz: naquele momento aproximou-se de Jesus a esposa de Zebedeu com seus 2 filhos e prostrando-se fez um pedido a ele. Aí Jesus pergunta a ele: o que você deseja? E aí ela pede que no reino de Deus os filhos dela estivessem um do lado direito e um do lado esquerdo. Veja que interessante. Aí Jesus responde para ela no versículo 22, Jesus diz: olha, você não sabe o que você está pedindo, não. E aí Jesus olha para eles e pergunta para eles o seguinte, no versículo 22, vocês estão dispostos a beber o cálice que eu vou beber? E aí eles respondem: nós estamos dispostos.
No versículo 23, esse eu quero que a gente leia junto. No versículo 24, eu quero que a gente leia junto. O 23 diz assim: Então Jesus declarou: Certamente bebereis do meu cálice, mas quanto ao assentar-se à direita e à esquerda, isso é importante. Porque o que está acontecendo aqui? Uma mãe está lá com seus 2 filhos, solicitando uma cadeira, uma à direita e uma à esquerda. Isso fala sobre posições. Posições de autoridade que elas estão solicitando, que ela está solicitando. Isso debaixo de uma visão que ela tem. É uma forma que ela tem para entender sobre isso, sobre uma posição de autoridade. Muitas vezes a visão que ela está carregando é uma visão que é sobre aquele glamour, aquela recompensa. Ela está falando de repente sobre status. E aí Jesus responde para ela: você não sabe o que você está pedindo. E aí depois ele fala sobre um cálice, e eles dizem: não, nós estamos dispostos. E no versículo 23, Jesus diz algo interessante na parte B. Ele diz: olha, o cálice vocês vão beber. Agora, quanto à posição, não é comigo. Lá em Romanos, no capítulo 13, a Bíblia diz algo. Ele diz: olha, toda autoridade foi instituída por Deus. E Jesus está dizendo aqui: quanto às posições, não é comigo. Romanos capítulo 13 diz: as posições é com o Senhor, é com Deus. E aí ele vai seguindo no versículo 24, é esse que eu quero que a gente leia junto. Ele diz: ao ouvirem isso, os outros 10, os outros homens, os outros discípulos que seguiam Jesus, ficaram injuriados com os outros 2, porque eles estão debaixo de uma mesma visão. Nós temos uma mãe e 12 homens com a mesma visão em relação a uma posição. E no versículo 25, Jesus diz: então Jesus chamou os 12. E ele diz, eu gosto dessa versão que diz assim: os chamou e explicou. Jesus agora vai explicar para eles o que está acontecendo. E aí ele vai dizer assim: olha, sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que são as pessoas importantes que exercem poder sobre as nações. Veja que interessante. Mas eu quero que você destaque daqui a palavra dominam. Isso é uma referência à forma que eles veem a mulher e os 12 homens. Ele diz: olha, Jesus está explicando a visão do mundo. Porque Deus fez o homem e Ele deu a ele o quê? O domínio. Mas lembra sobre o que Deus deu o domínio para o homem? Sobre os peixes, sobre os animais que rastejam, sobre as coisas. E essa autoridade que foi entregue por Deus a Adão, um dia foi entregue a Satanás. Mas quando Satanás pega essa autoridade, ele distorce. E aí Jesus está explicando isso. Ele diz: olha, os governadores dominam as pessoas. Percebe que não é aquela autoridade, embora seja aquela autoridade, mas ela está distorcida. E é essa visão que aquela mulher e aqueles homens estão vendo. Porque o diabo pega essa visão, distorce e lança no mundo. E muitas vezes eu posso estar falando aqui e você está com essa visão. Mas a Bíblia vai dizer: renove a sua mente por isso. E é o que Jesus vai dizer no versículo 26, ele diz assim, ó: não será assim entre vós. E aí ele vai dizer, e ele vai nos ensinar sobre aquilo que é o original, porque é isso que ele veio restaurar. A autoridade foi distorcida, a visão. Qual a visão que nós temos de autoridade? É alguém em uma posição onde ele manda, onde ele domina e tem alguém embaixo, subjugado, sofrendo, debaixo daquela autoridade. Muitas vezes é a visão que nós temos, mas essa é a visão que o diabo distorceu e lançou no mundo. Aí a Bíblia vai dizer: renove a sua mente. Jesus está dizendo para ele: não será assim entre vós. Isso aí é o distorcido, mude a sua maneira de pensar. E aí ele diz no versículo 26, não será assim entre vós. Aí ele é mais enfático, ele diz: ao contrário. Ele diz: aquele que quiser ser grande, aquele que quiser ser importante, ele disse, esse deve servir. E aí a gente precisa entender os conceitos de autoridade, um conceito de submissão, que muitas vezes pode não estar claro para mim e para você. A autoridade, a gente vê isso dentro desse conceito distorcido que o mundo tem. Converse com alguém do mundo e fale sobre família, por exemplo. Diga a ele: o homem é o cabeça da mulher. Ele vai dizer: que absurdo. Onde que Deus quer isso para uma mulher?
E aí eu pergunto a você, com que óculos você está olhando? Com o do mundo? Eu concordo com você, é um absurdo. Mas se for com o da palavra, o apóstolo Paulo vai ensinar: maridos, amem as suas mulheres, a sua mulher. Maridos, amem a sua mulher. Não é as suas mulheres não, são mulheres. No plural é só maridos. E aí você vai dizer assim, que posição privilegiada da mulher. Que cuidado de Deus para a mulher, se você colocar os olhos da palavra, os óculos da palavra. E Deus é tão cuidadoso que Ele diz que se o homem não cumprir dessa forma, as orações dele não serão ouvidas. Vai orar, vai ficar empedurado aí, ó, não vai passar do teto. É o zelo de Deus com a mulher, mas o diabo distorceu lá fora. E agora nós precisamos renovar nossa mente, compreender o que a palavra diz. Quais são os conceitos de autoridade mesmo? E a autoridade é uma posição. Existem posições de autoridade. E às vezes quando a gente fala sobre esse assunto, muitas vezes nós somos levados a entender um pouco o contrário. Quando nós falamos sobre submissão, a gente pensa que submissão é o contrário de autoridade. Não é. A autoridade é uma posição e a oposição que é contrária à autoridade é a posição de subordinação. E a submissão é para todos nós. A submissão ela é incondicional. Não importa a posição que você esteja. A submissão é para aqueles que estão em posição de autoridade e para aqueles que estão em posição de subordinação. Não, mas eu não estou querendo essa posição de subordinação, não. Pois vai ficar ruim. Porque nós vivemos isso. Foi um sistema que o Senhor programou. Você está na sua casa, você é autoridade. Amanhã, se você quiser mudar toda a cor da sua casa, você muda. Eu quero construir essa parede aqui, eu quero tirar essa parede, você fica livre. Agora saia da sua casa e vá na farmácia mais próxima da sua casa. Quando chegar lá, você não gostou da cor da parede. Não gostei dessa parede. Eu quero que mande pintar. Vai funcionar? Não vai funcionar não. Porque lá existe alguém que tem um poder delegado, talvez pelo dono da farmácia. E quem toma conta disso é ele. Ele vai dizer assim, não. Do mesmo modo que se você trouxer o gerente dessa farmácia para sua casa e ele quiser mudar a cor da parede, você não vai aceitar. São duas pessoas, as mesmas pessoas, mas cada um tem o seu lugar de atuação. Porque a autoridade ela é um poder delegado e ela tem um fim. Ela tem um objetivo e ela tem um espaço de atuação. E eu preciso entender esse conceito. Eu sou um general do exército americano. Aí chega na igreja e diz assim, eu quero mudar o formato dessas lâmpadas, não é esse. Não. Porque a sua autoridade, ela foi lhe dada esse poder, mas ela tem um espaço. E às vezes esse espaço é sobre assuntos, por exemplo. Às vezes você trabalha em uma clínica e o dono da clínica lhe deu o poder de resolver coisas sobre uns 5 assuntos lá. E você só resolve se passar por você. Mas aí chega uma outra pessoa tratando sobre um 6º assunto. Aí você vai dizer assim, agora não vai ser comigo. Eu vou ter que levar você até o dono da empresa para você tratar com ele. Não é assim? Então, quando Deus coloca o homem lá no Éden, ele diz assim, você está aqui agora para cultivar e guardar. Veja que é um poder que foi delegado ao homem, mas ela tem um objetivo muito bem definido. Então, isso é autoridade, um poder que foi delegado, mas tem um fim. Para beneficiar aqueles que estão na posição de subordinação. E a gente precisa entender isso. E todos nós andamos em posição de subordinação. Porque quando nós saímos da nossa casa, que você entra em um lugar, você já não é autoridade lá, já existe alguém. Então é um sistema que foi muito bem organizado pelo Senhor. Por que esse sistema? Para que houvesse organização. E quando nós sairmos daqui, que nós estivermos na eternidade, é esse sistema que vai funcionar lá. Porque o que a palavra diz aqui, a palavra é imutável. Então, o que nós estamos aprendendo a viver aqui, já é o que existe lá. Amém? O Senhor é bom. E aí, seguindo esse texto, mas aprendendo agora mais sobre os conceitos, né, de subordinação, como eu falei, nós vivemos isso todo o tempo. E tratando sobre a submissão, que significa o potássio.
Isso é algo do meu coração. É uma disposição do meu coração. E como eu falei, é para toda posição. É incondicional, não importa se eu esteja numa posição de subordinação ou numa posição de autoridade. Quando eu não entendo essas coisas, e alguém está numa posição de autoridade e não é submisso, ele vai abusar do poder. Ele vai entrar num ponto de autoritarismo, porque não é submisso, é no coração. A submissão é algo que não se vê. O diabo foi o primeiro rebelde. E a Bíblia diz, achou-se iniquidade no coração dele. Às vezes você pode obedecer por fora, mas por dentro você está insubmisso. E não é o padrão que o Senhor criou. A gente precisa se alinhar ao padrão. Amém. E quando nós não somos submissos na posição de subordinação, aliás, ainda na posição de autoridade, eu lembro de um fato que aconteceu comigo há muitos anos. Na realidade, é algo que eu ouvi há muitos anos. Mas aquilo foi muito marcante para mim. Isso faz uns 15 anos. Eu estava em um curso, em uma instrução de armamento e tiro. E o instrutor falou algo interessante. Ele disse, o seu disparo com a arma de fogo começa aqui, mas ela pode terminar em um tribunal. Aí todo mundo ficou. Porque aquela mãe, ela não estava com a visão errada, porque ela só olhava o glamour. Mas a autoridade é uma posição de responsabilidade. E eu disse naquele dia, rapaz, eu preciso me tornar bom nisso aqui. Ou você se torna bom, ou há um enorme prejuízo, é o que ele estava dizendo. E aí a gente precisa parar e pensar, onde eu ocupo posição de autoridade? Na sua casa, no seu trabalho, no lugar onde você congrega? Então eu preciso entender, e eu preciso me tornar bom. Eu preciso me alinhar, eu preciso entender o que eu estou fazendo. E a palavra vai nos ensinar, você precisa ser submisso. Isso precisa partir do seu coração. As pessoas que estão em posição de autoridade não compreendem isso, ou as pessoas que estão na posição de subordinação e não entendem isso, têm enorme prejuízo na sua família, lá onde você exerce a autoridade. Se você não se tornar bom, você perde seu filho. Você perde a sua família, você perde o seu ministério. E vai terminar em um tribunal, porque nós vamos prestar conta disso. Lá onde o Senhor estipulou, criou uma posição, e você ocupa essa posição, porque lá em Romanos, capítulo 13, quando a palavra fala sobre essas posições de autoridade, sobre essas autoridades que foram instituídas, a Bíblia fala sobre posições. E hoje você ocupa. Então eu preciso ser zeloso com isso, eu preciso compreender sobre esses conceitos. Porque se eu não me tornar bom, eu tenho um enorme prejuízo na minha caminhada. Amém, irmãos? E aqueles que não compreendem na posição de subordinação, por onde eles caminham? Por um caminho de rebeldia. Que foi aquilo que aconteceu com Satanás. E sabe que essa coisa da rebeldia e da rebelião, essas coisas não acontecem de forma tão escancaradas. É algo que vão surgindo muito devagar. Nem sempre a rebeldia começa com enormes desobediências, mas são com pequenas resistências que vão acontecendo. Eu não concordo com essa maneira do meu líder do departamento trabalhar. Não, mas eu não concordo com a cor dessa parede. Eu não concordo com a forma que o pastor faz. E aí são pequenas coisas. Eu não concordo com o evento com o ingresso. E aí são pequenas coisas que vão sendo geradas primeiro dentro, mas depois elas vão ficando pelos cantinhos, falando, comentando. A Bíblia fala sobre um comércio do diabo enquanto ele estava lá ainda como Lúcifer. Era a venda de uma ideia dele. E aí depois a Bíblia vai nos revelar que uma terça parte dos anjos caíram com ele. Porque ele foi devagarzinho, contaminando o coração de um e de outro. E entender esses conceitos vão nos ajudar a balizar o nosso coração. A obediência ou a desobediência são coisas externas que nós podemos ver.
Mas a submissão, ela é externada pouco a pouco com essas coisas. Mas não adianta só nós obedecermos, nós temos que avaliar dentro. É por isso que a palavra fala, olha, de tudo que você pode guardar, guarde o seu coração. Então, quando a palavra é ensinada, esses assuntos são ensinados, guardam o nosso coração. Mas é um papel nosso corresponder com ela. Eu não concordo com os ingressos. Eu queria que você abrisse, só para eu falar rapidinho sobre esse assunto, lá em Mateus, no capítulo 10, no versículo 8. Esse assunto é importante porque ele guarda o seu coração. Para que você seja submisso àquilo que a palavra diz. Mateus capítulo 10, versículo 8. Porque às vezes o versículo que é utilizado por pessoas que querem se levantar contra isso, é esse versículo aqui. E a Bíblia diz assim, ó, curai enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios. Graciosamente recebeste, graciosamente dai. Em outras versões diz, você recebeu de graça, dá de graça. Não é assim? Que versículo maravilhoso, irmãos. A gente ora, a gente impõe as mãos sobre os enfermos, eles são curados. Tem como você pagar isso? Não tem como. Você ministra a palavra, as pessoas recebem Jesus. Talvez o maior milagre que a gente possa ver aqui. E essas outras coisas que acontecem, irmãos, não tem como a gente pagar por isso. E as pessoas ficam com esse versículo, mas eu tenho que continuar lendo. Para que eu guarde o meu coração, leia o texto todo. Ou leia pelo menos o seguinte. E ele diz no versículo 9, não vos provereis de ouro, nem prata, ou cobre em vossos cinturões. E no versículo 10, não leveis sacolas de viagem, nem uma túnica a mais, nem um par de sandálias a mais, ou um cajado, pois digno é o trabalhador do seu sustento. A gente tem que continuar lendo o que o texto está dizendo. É como se você ligasse para alguém, nós vamos fazer aqui um grande evento, mas deixa eu te falar, compre aí as suas passagens para você vir. E aqui pague o seu hotel, porque não tem ninguém para te hospedar. Pague a sua passagem de volta. Ele diz que nós não temos como vender isso aqui. Ele diz, não venda isso, porque a palavra já está nos ensinando. Se alguém aparecer para vender isso, não compre, e quem quiser vender, não venda isso, porque nem dá para pagar. Mas aí ele vai seguindo, ele vai dizendo assim, ele continua falando com o próprio ministro. Ele diz, você não deve levar essas coisas, porque existe uma família que está esperando lá. E aí ele vai concluir o versículo 10, e ele diz, o trabalhador é digno do seu sustento. Então é justo que quando a gente promova um evento, pessoas vindo, que essas pessoas venham com as nossas custas, a gente pagando. E é justo que quando eles saiam daqui, eles saiam com uma boa oferta, porque lá existe uma família. E ele como um trabalhador, é interessante como ele cita isso. As pessoas que servem, que se dedicam, a Bíblia está chamando isso de trabalhador. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, ele diz, vós sois fruto do meu trabalho, do meu ministério, do meu labor. É trabalho, irmãos. E isso guarda o seu coração. Ao saber disso, o seu coração se torna blindado. Agora, é possível, em algum momento, nós não concordarmos. Porque a obediência que o Senhor quer de nós, a submissão, o estilo de vida que Ele tem para nós vivermos, não é algo cego. Não é algo imposto. Mas submissão é humildade. A base da nossa submissão é a humildade e o amor. Se você não concorda com aquilo que o seu patrão está fazendo, conversa com ele. Com aquilo que o seu líder faz, conversa com ele. Com aquilo que a liderança de onde você congrega está fazendo, traga uns versículos, converse com o seu pastor. Pastor, eu estou lendo esse versículo aqui, e aí eu não estou concordando. O senhor pode me ensinar? Isso é humildade. E isso guarda o nosso coração. Isso nos faz crescer, isso nos faz evoluir. Isso nos blinda. Aprender sobre esses conceitos vai mudar toda a nossa história. Sabe, um grande exemplo de submissão para nós é João Batista. João Batista estava lá, se fosse nos dias de hoje,
muitos seguidores, um Instagram lotado. E aí, mas João Batista tinha consciência de uma missão que ele carregava. E ele falava sobre Jesus. E um dia ele encontra Jesus no Jordão e ele diz aí: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele batiza Jesus e agora aqueles seguidores não o seguem mais, agora estão seguindo Jesus. E aqueles que eram mais próximos ali de João Batista chegam para ele: e aquele que te encontrou no Jordão, as pessoas agora estão seguindo a ele. E aí ele dá um conceito de submissão muito claro. Que na palavra submissão, no português, nos dá essa ideia, né, do sub, aquele que tem está abaixo, né, de uma missão. E ele diz: importa que ele cresça e eu diminua. Esse é um conceito de submissão. É um coração disponível para ceder à vez. Para dizer: a minha missão é essa aqui, é apoiá-lo. Eu estava aguardando por ele, eu estava abrindo o caminho. Isso é uma disposição no coração de João Batista. No ambiente de igreja, nós vemos pessoas aqui servindo, irmãos. E nós vemos quando isso acontece lá em Atos, no capítulo 6, por exemplo, com o diaconato. Naquele contexto, os apóstolos eles estavam fazendo tudo, eles ministravam a palavra, eles recebiam as pessoas lá na porta, eles organizavam o culto antes, e a igreja começou a crescer, e a igreja crescendo, e eles não davam mais conta, eles estavam batendo o escanteio e correndo para cabecear, não deram conta não. E as viúvas reclamando porque não estavam recebendo as cestas. E eles disseram: vamos chamar homens. E aí ele dá um padrão para esses homens. E aí a gente precisa voltar naquele entendimento da autoridade, para a gente saber que existe um limite, porque existem pessoas aqui nos servindo, os diáconos, né, como eu citei, por exemplo. E às vezes você vê o diácono aí, e você pode pensar assim: rapaz, esse diácono chega mais cedo, sai mais tarde. Sabe que a gente precisa honrar esses irmãos? E aí você decide: eu quero honrar o meu irmão, vou preparar um almoço para ele. Aí você leva o diácono na sua casa e a família dele. Sabe, são coisas que nós podemos fazer. Isso é honrar os irmãos. Isso é caminhar guardando o nosso coração. Isso é considerar as autoridades. Desde o trânsito, por exemplo. Eles estão lá, tem um poder que foi a ele delegado. Por quê? Porque o pastor não consegue estar lá e está aqui. Mas quando ele fala com você lá fora, é como se fosse o pastor falando, porque foi delegado a eles um poder. E eles têm uma área de atuação lá fora. Então, quando ele chegar para você: irmão, você pode colocar o seu carro mais para cá, a vaga você colocou aí de uma forma que ocupou a vaga de 2 carros. E aí eu preciso ter aquilo no meu coração, de atender aquele pedido de todo o coração mesmo. Tá bom, irmão, me ajuda aí, eu vou fazer agora, conforme você está pedindo. Isso é nos ajustarmos àquilo que a palavra diz. E quando nós estivermos na posição de autoridade, nós nunca vamos abusar dessas coisas. Eu tenho aprendido sobre a autoridade olhando para os meus filhos. Quem é o pai, eu ou eles? Quem é a autoridade, eu ou eles? E quem trabalha para quem? A autoridade. Submissão é do nosso coração. É para a posição de autoridade, é para aqueles que estão em posição de subordinação, onde nós estivermos. Nós precisamos guardar o nosso coração, estarmos em submissão em todo o tempo, caminharmos conforme a palavra diz, e entender que é servir, estando onde nós estivermos, mas o nosso coração precisa ser de servir. E quando você estiver em uma posição de autoridade, cuide daqueles que estão em posição de subordinação diante de você. E quando você estiver na posição de subordinação, honre aqueles que estão na posição de autoridade. A Bíblia trata sobre isso. Não vai dar mais tempo eu falar sobre isso aqui, mas fica para outra oportunidade. Mas existe uma consideração que nós devemos carregar, que lá em Hebreus fala um pouco sobre isso. Eu queria só ler esse texto para fechar. Hebreus capítulo 13, versículo 17. E é interessante que esse versículo fala sobre um pouco do que eu disse sobre obediência, sobre submissão. Ele diz: olha, sede obedientes aos vossos líderes espirituais
e submissos à autoridade que eles exercem. Você percebe que não é a mesma coisa, não é sinônimo. Submissão e obediência não é sinônimo. Ele diz, olha, seja obediente. E ele disse, seja submisso. Porque a submissão é dentro, é no coração, não dá para ver. Eu posso estar obediente por fora, mas queimando por dentro, não concordo. Vou fazer porque está mandando, não está conforme o padrão de Deus. A gente precisa desejar viver conforme o padrão da palavra. Isso é ajustar o coração. Ele diz, olha, seja obediente e seja submisso. E aí ele diz, eles vão prestar conta de vós. Então veja que essa posição de autoridade é uma posição de responsabilidade, é uma posição onde você vai prestar conta, é uma posição onde você tem que pensar 2 vezes antes de decidir algo. É por isso que Jesus disse lá, você não sabe o que é que você está pedindo. É por isso que Tiago também diz, olha, vós mestres terão mais duro juízo. E é por isso que há uma honra que é devida a essa posição e que a gente precisa considerar. Amém? O Senhor é bom. Vocês aprenderam alguma coisa hoje? Deus é bom. Fica de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom. Existe alguém aqui essa noite que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador e gostaria de tomar essa decisão essa noite? Quando nós falamos sobre isso, eu sempre gosto de dizer que nós não falamos sobre religião. Nós falamos sobre um novo estilo de vida para você. Se você está aqui e você nunca decidiu por Jesus, faz um sinalzinho com a sua mão, nós queremos orar com você. Todos salvos? Glória a Deus. Mas você já pode ter tomado essa decisão há um tempo atrás e andou longe. Você percebe que esfriou, que está distante, desconectado dessas verdades. Porque existem verdades do reino de Deus que a gente precisa aprender e isso a gente faz todos os dias. E aí a gente vai crescendo dia após dia. E aí você pode pensar, eu me afastei tanto dessas verdades. E hoje eu quero me reconectar com o Senhor, voltar para esse compromisso diante dos meus irmãos. Se você está aqui nessa condição e deseja fazer isso, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você e dizer para você que nós somos uma família. Todos salvos? Graças a Deus. Alguém deseja receber o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de orar em outras línguas? Isso está disponível para você hoje. Faz um sinalzinho com a sua mão. Aqui nós temos uma equipe que vai te acompanhar e vai te ensinar um pouco sobre isso. Caso você não conheça, não saiba exatamente o que se trata, pois é exatamente para você. Todos cheios? Alguém recebeu, alguém chegou aqui com algum sintoma de enfermidade e deseja imposição de mãos? Faz o sinal com a sua mão, nós vamos orar, nós vamos impor as mãos sobre você, você vai sair daqui curado em nome de Jesus. Todos bem, todos curados, cheios, glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, muito obrigado pelas Tuas verdades que foram implantadas em nosso coração. Nós estamos saindo daqui diferente, Pai, com um conceito, com um entendimento em relação àquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Nós queremos viver conforme a Tua palavra, entendendo as Tuas verdades e todo o conceito distorcido que seja tirado de dentro de nós, Pai. Pelas Tuas verdades, nós somos livres. À medida que nós avançamos, que nós conhecemos aquilo que o Senhor tem e aquilo que é verdade no Teu reino, nós não queremos viver conforme o império das trevas, nós queremos viver conforme o conceito do reino de Deus. Muito obrigado por essa noite, Pai. Eu declaro em nome de Jesus crescimento e avanço em todas as áreas das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, um tempo maravilhoso que o Senhor tem para nós. Amém. Glória a Deus. Sabe-se. Glória a Deus.
Glória a Deus. Que palavra, né, irmãos? Estamos sendo edificados sobre submissão e autoridade. Certamente não nos faltam oportunidades para praticar esses princípios. Amém? Nós estamos chegando ao final. Eu quero só reforçar para você que nós temos inscrições e você pode pegar mais informações, tanto sobre o nosso jantar para casais, o Acamp Kids, lá no nosso balcão de informações. E também reforçando que no sábado nós temos todos um compromisso aqui, a partir das 19 horas, no Firmes na Visão. Amém? Estou esquecendo alguma coisa? Dá uma passadinha lá no Verbo Shop, você vai poder adquirir algum título lá que possa edificar a sua vida, a sua visão, e também pode você adquirir algo para presentear alguém que você ama, alguém que você conhece. Dá uma passadinha lá, o Verbo Shop está aberto hoje, tem muitos títulos que podem te abençoar. Eu quero orar por você rapidamente, declarar você tendo um restinho de semana abençoado em nome de Jesus. Pai amado, eu declaro aqueles que vieram nessa noite, tendo suas forças recobradas, Pai, ânimo reforçado, Pai, da sua parte sobre eles, para suportar, para vencer qualquer circunstância, qualquer situação. Eu declaro, Pai, que amanhã, no final dessa semana, eles terão boas notícias, eles serão, Pai, edificados na Tua palavra, Pai, serão fortalecidos na Tua graça e no Teu poder, em nome de Jesus. E todos nós indo em paz, em segurança, guardados e protegidos pela Sua mão, em nome de Jesus. Vá em paz, seja abençoado praticando essa palavra. Lembrando que os nossos pastores continuam sempre à disposição aqui na frente. Se você precisar de oração, aconselhamento ou qualquer tipo de atendimento, eles estão aqui para te ajudar. Amém.